Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Bart, estou aqui para ajudar vocês que estão aí se preparando para o concurso da Prefeitura de Petrolina, cargo guarda municipal. Eu vou ajudar vocês aqui resolvendo questões da banca responsável aí pelo certame. E não esqueçam, gente, quem está me conhecendo agora, me segue lá no Instagram, te inscreve aqui no meu canal que eu coloco conteúdos diariamente relacionado aí à parte do raciocínio lógico e também da parte da matemática. Mas antes da nossa questão, vamos aí para a nossa vinheta. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar nesse vídeo a parte relacionada sobre proposições. Essa banca costuma perguntar o que é uma proposição e o que não é uma proposição. Então fiquem atentos. O que é uma proposição? É uma frase declarativa que a gente pode associar o valor de verdadeiro ou falso. Então isso é considerado uma proposição. Não esqueçam que para ser uma proposição, a frase na linguagem corrente, ela deve ter verbo. Exemplo, se eu pego essa frase aqui, Paulo não é engenheiro. Ah, Bart, mas eu não conheço o Paulo de quem estão falando ou de quem tu está falando aqui. Bom, mas observem o seguinte, gente, essa frase aqui ela tem verbo e ela é uma frase declarativa, é uma frase que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso é considerado uma proposição. E fica ligado, é proposição e não preposição, certo? Então, isso aqui é uma proposição. Se eu escrevo 2 mais 3 igual a 5, e nós sabemos pela matemática que isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é uma proposição. Eu também posso escrever na linguagem corrente. 2 mais 3 é igual a 5. E notem, coloquei na linguagem corrente, é uma frase que tem verbo, então eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso. Então, isso é uma proposição. Agora, gente, fiquem atentos, como eu falei, essa banca, ela gosta de perguntar o que não é proposição. Ah, ela pode perguntar o que é proposição? Sim, mas ela gosta de perguntar o que não é proposição. Então, fiquem atentos, não é considerado proposição. Frases interrogativas, né? Se eu tenho, por exemplo, essa frase aqui, qual a tua idade? Isso aqui é uma pergunta, e se é uma pergunta, não é considerado uma proposição. Se eu tenho uma frase exclamativa, que carro bonito, ela é uma frase exclamativa, portanto, ela não é considerada uma proposição. Uma frase também, gente, imperativa. Se eu digo assim, Paulo fecha a janela. Essa frase aqui, ela expressa uma ordem, ela é imperativa, então ela não é uma proposição. Se eu tenho um termo desconhecido, se eu escrevo, por exemplo, x mais 1 igual a 20. Aí tu vai dizer assim, ah, Bart, mas isso aqui é uma equação. É uma equação, mas do jeito que eu escrevi, ela não é uma proposição. Por que ela não é uma proposição? Porque nós temos um termo desconhecido que é o x. Ah, mas se eu isolar o x aqui, vai dar, passo 1 para cá, né, somando, ele passa para cá subtraindo, vai dar x igual a 19. Mas tu resolveu a equação. Mas daqui a pouco, alguém pode dizer que o valor do x é 5. 5 mais 1 não é igual a 20. É falso. E outra pessoa pode dizer, não, o x é 19. 19 mais 1 igual a 20. Isso aqui vai ser verdadeiro. Mas não esqueçam, gente, para ser uma proposição, ou ela é verdade ou ela é falsa, mas ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem um termo desconhecido, não é considerado uma proposição. Imagina se eu tenho essa frase aqui, eu digo assim, ó, eles são
inteligentes. Também não é considerado uma proposição. Por quê? Porque eu tenho um termo desconhecido, eles quem? Então aqui não é uma proposição. Não esqueçam também, gente, frases que não têm verbo não é proposição e frases que têm duplo sentido. Se eu digo assim, uma vez numa aula eu perguntei, pessoal, me digam uma frase que tem duplo sentido. Aí um aluno falou, a cadela gorda da minha sogra. A cadela gorda da minha sogra não é uma proposição. Por quê? Porque essa frase tem duplo sentido. Mesmo que eu dissesse a cadela da minha sogra, essa frase tem duplo sentido e não é considerada uma proposição. Então não esqueçam disso. Então agora vamos para a nossa questão que tu tem aí na tua tela. Gente, a questão pergunta, tu tem 3 afirmativas. Olha só, agora ficou muito fácil a gente resolver essas 3 afirmativas. Afirmativa 1, o que diz na afirmativa 1? X mais 1 igual a 2. É uma proposição? É uma equação. Gente, eu não sei o valor do x, é um termo desconhecido. Então, a 1 em romano não é uma proposição. Portanto, essa afirmativa 1, ela é falsa, ok? Tá, a 2, Brasília é a capital do Brasil. Ela é afirmativa? É. Mesmo que... mas eu não sabia qual é a capital do Brasil, se é Brasília ou não. Não interessa, gente, mas ela é uma frase declarativa. Ou ela é verdade ou ela é falsa. É uma proposição? É uma proposição. Então a afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3. Você é professor? Não é uma pergunta, gente. Frases interrogativas, exclamativas, imperativas, termo desconhecido, frases sem verbo, não são consideradas proposições. Portanto, ele está dizendo que não é uma proposição. Então, essa afirmativa está correta. Então, correta são as 2 afirmativas, né, as 2 últimas, que é a 2 e a 3, fechando como gabarito a alternativa letra B, Brasil. Tá certo, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam, dá o teu like aí, coloca comentários, isso é importante para eu saber o que vocês querem que eu fale aí do concurso de vocês, resolvendo questões da banca que é responsável pelo certame. Tá certo, gente? E também não esqueçam que quem tá interessado com mais conteúdos, eu tenho esse curso completo aí no meu site, que é jorgebart.com.br. Tá certo, gente? Bons estudos e até a próxima!